Amiga, você não tem noção da novela que é essa história. Parece até série mexicana, sério. A história se passa no Rio de Janeiro, cheia de amor, traição, vingança e dinheiro no meio, óbvio. Nossa, já gostei. Me conta quem são os protagonistas dessa confusão. Então, são Aurélia Camargo e Fernando Seixas. E olha, as famílias deles são cheias de tretas. A Aurélia é filha de Emília Lemos e Pedro Camargo. Eles se casaram escondido, acredita? Tudo porque a família era contra. A família do Pedro queria que ele se casasse com uma mulher rica. O irmão da Emília era o chefe da casa. Odiava o Pedro. Chamava ele de pobretão e estudante de medicina. Mas, gente, e mesmo assim eles se casaram? Sim, às escondidas. Viveram meio que separado, mas tiveram 2 filhos, Aurélia e Emílio. Só que aí começa a tragédia. O pai de Pedro surtou querendo que ele se casasse com outra mulher rica. Só que o Pedro ficou estressado com essa pressão e acabou morrendo, acredita, de febre cerebral. Meu Deus, que triste. E a Emília, a mãe da Aurélia? Ficou arrasada. Vivia dizendo que queria morrer para reencontrar o marido. Só que tinha que cuidar dos filhos, né? O Emílio, meio que perdido na vida, conseguiu um emprego simples. E a Aurélia, coitada. Mãe queria porque queria que ela se casasse para garantir sua vida. Nossa, e como fazer pra arranjar casamento naquela época? Se colocava na janela, literalmente. Ficava lá, toda bonitinha, esperando o pretendente passarem na rua. Era assim que se paquerava na época. Mas, gente, que doideira. Mas a Aurélia detestava isso, achava casamento uma coisa confusa, obscura. Só que, pra piorar, o irmão dela, Emílio, morreu também. E a mãe dela ficou mais desesperada, querendo garantir o futuro da filha, o que só seria possível se ela se casasse. E não é que deu certo? A cidade inteira ficou sabendo da bela moça de Santa Teresa. Vários rapazes reapareciam para tentar conquistar ela. E ela gostou de algum? Amiga, ela não gostou de nenhum. A Aurélia achava todos chatos e forçados. E foi aí que apareceu o tio Lemos, irmão de sua mãe, buscando ajudar a nossa diva nessa procura. Mas ela continuava desinteressada. Tá, mas cadê o príncipe dessa história? Chega agora. Fernando Seixas morava com sua mãe e 2 irmãs. Vivia de aparência, porque na real sempre estava apertado de grana. Mas quem via ele não imaginava. É aquela famosa ostentação sem dinheiro, né? Exato. Ele, acarretado de trabalho na secretaria, ainda não tinha conhecido ela. E um dos amigos dele fala: Bora ver a moça da janela? Quando ele viu a Aurélia, ele ficou hipnotizado. E ela lembrava vagamente dele porque ele ficou encarando ela no outro dia. Ai, gata. 2 dias depois, o Fernando já estava lá, todo apaixonadinho, fazendo declaração. E tudo isso virou rotina. Ele passava quase todo dia lá. Apaixonadíssimo, né? Amiga, até pediu a mão dela em casamento depois de uma pressão da dona Emília, só que começaram os problemas. Toda vez que Fernando ia visitar a Aurélia, ele passava em frente de uma casa onde ficava olhando outra moça, Adelaide, filha de Tavares do Amaral. Minha nossa, começou a palhaçada. Pois é, menina, Adelaide era apaixonada por outro cara, mas o pai não aceitava porque o cara era pobre, o médico do quarto Ribeiro. E o Fernando começou a repensar o casamento com a Aurélia, porque para casar com ela teria que abrir mão dos luxos. E adivinha, o pai da Adelaide ofereceu 30 contos de réis pro Fernando casar com ela. Nossa, nem acredito. E ele aceitou? Aceitou, amiga, escolheu o dinheiro e um futuro melhor e largou a coitada da Aurélia. Só que depois de tudo, ficou arrependido, mas já tinha assinado o contrato com o pai da Adelaide. Mas olha aqui, a vida dá voltas. O avô da Aurélia, pai de Pedro, apareceu e deixou a herança gigantesca para ela. Porém, um pouco depois, tanto ele quanto a mãe da Aurélia morreram. Mas, gente, quanta tragédia! Socorro! Sim, amiga.
Mas daí, a Aurélia ficou riquíssima, quitou dívida, chutou todo mundo interesseiro e ficou dona da própria vida. Tratava os homens como fosse mercadoria, afirmando até que tinha dinheiro para comprar melhores. E adivinha o que ela fez? Lembra do Fernando? Que agora estava todo lascado de novo, cheio de dívidas, e ele tinha acabado de retornar de uma viagem de 1 ano para Recife e ainda não tinha se casado com Adelaide? Acho que já senti vingança vindo por aí, hein? Ela simplesmente mandou o tio Lemos oferecer para ele um dote de 100 conto de réis para ele se casar, sem saber quem era a noiva, óbvio. E deu para o pretendente de Adelaide, o Torquato Ribeiro, 50 contos de réis para que conseguisse cortejá-la. Ele era um rapaz pobre e não tinha essa condição, deixando assim um caminho de Fernando livre para a proposta. Aceitou, né, amiga? E no dia do casamento, adivinha? Era a própria diva da Aurélia. Quando ele viu, ele ficou em choque. Minha nossa, isso tá muito novela mexicana, não é possível! Mas calma, amiga, que só piora. Ela disse que sim, se casava com ele. Porém, não podia nem encostar nela. Era um casamento só de aparência mesmo. Minha nossa, meu Deus, e como eles viviam? A amiga era na base da ironia, no deboche, na farpas. Ele dizia que ela comprou um marido. Como ela não é boba nem nada, falava que ele se vendeu. Socorro, né? Eles frequentavam baile, viviam aparecendo na sociedade, mas no fundo, os dois não estavam felizes. Até que numa noite, no meio do baile, ela desmaiou nos braços dele. Nossa, que fofinho! Começou a cair a ficha, né? Sim, amiga, ele socorre ela. Eles têm uma conversa bem sincera. Ela se declara e diz que ama ele, mas ele, magoado, diz que não consegue nem acreditar e não consegue corresponder. Aff, homem, né? No final, Fernando percebe que ela sempre amou ele de verdade e que foi capaz de fazer tais atos para tê-lo, porém, ele não aceita perdoá-la. Ele paga para ela o dinheiro que ela usou para comprar ele no casamento, como se dissesse: agora eu tô livre, não sou mais seu objeto. Nossa, que climão, hein? E sabe o que ela faz, amiga? Deixa ele como herdeiro universal, como a prova do seu amor. E eles finalmente se amam de verdade, esquecem o passado e ficam juntos, amiga. Meu Deus, que história, amiga. Eu tô passada. Romance Senhora, escrito por José de Alencar e publicado em 1875, faz parte de um momento importante da literatura brasileira, o final do romantismo, numa fase conhecida como ultrarromantismo ou geração condoreira. Essa etapa do movimento romântico ficou marcada por um olhar mais profundo sobre questões sociais e econômicas, sem deixar de lado o amor idealizado e a figura feminina perfeita que o romantismo tanto valorizava. É nesse cenário que Alencar cria a história de Senhora. Ele observa com atenção a sociedade do seu tempo e usa o romance urbano para fazer uma crítica direta aos casamentos por interesse, que priorizavam o dinheiro e a posição social em vez do amor verdadeiro. A personagem principal, Aurélia Camargo, representa bem esse novo tipo de mulher que começa a aparecer na literatura, ainda idealizada em alguns pontos, mas com muito mais profundidade, coragem e senso de independência, mesmo vivendo em uma sociedade patriarcal. Alencar também discute um tema que estava super em alta naquela época, o poder do dinheiro nas relações humanas. No livro, vemos como o casamento passa a ser tratado quase como um negócio, com dotes sendo negociados, acordos financeiros sendo feitos e pessoas obcecadas por riqueza. Isso reflete bem uma realidade da época, em que muitas vezes o que se possuía materialmente falava mais alto do que os sentimentos ou valores morais. Além de tudo isso, o final do século XIX no Brasil foi uma época cheia de mudanças culturais e intelectuais. O romantismo ainda era o movimento literário dominante, mas já dava sinais de desgaste. Aos poucos, começavam a surgir novas ideias que iriam dar origem ao realismo e ao naturalismo. Mesmo sendo um dos maiores nomes do romantismo, José de Alencar já deixava pistas dessas novas correntes em suas obras, especialmente nas críticas que fazia à sociedade. Senhora é um ótimo exemplo disso.
Diferente dos romances românticos mais antigos, que retratavam o amor e a mulher de forma quase mágica e intocável, Alencar apresenta uma protagonista bem mais realista. A Aurélia Camargo é bonita e desejada? Sim, mas também é inteligente, estrategista e, o mais importante, financeiramente independente. Esse detalhe muda tudo. A Aurélia está em uma posição de poder que poucas mulheres tinham na época, e ela usa esse poder para fazer algo que chocava os padrões sociais daquele tempo. Compra o marido, invertendo completamente os papéis tradicionais. Em vez de ser comprada como um dote, ela assume o controle da situação e impõe suas condições.